Amém. Louvado seja o Senhor. Graças damos a Ele por estarmos na sua casa nessa noite e podemos, então, realmente nos alegrarmos da sua presença, né? Encontramos os altares do Senhor, encontramos a sua casa, encontramos, sim, o nosso Deus com o seu amor profundamente derramado sobre a nossa vida. Vamos orar, queridos, mesmo sentados. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui nessa noite. Noite, ó Deus, que o Senhor preparou para estarmos diante da Tua presença em louvor da Tua glória. Aqui nos achegamos, ó Deus, nesse instante, com gratidão nos nossos corações. Mais um dia quase se finda, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, Senhor, podemos observar, ó Pai, o Teu suprimento, a Tua provisão, os Teus cuidados sobre a nossa vida. Os Teus bens, ó Deus, que não são sonegados, aqueles que andam corretamente, aqueles que buscam a Tua face e a Tua presença, aqueles que invocam o Teu nome, ó Deus, aqueles que Te amam. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem suprido a nossa vida todos os dias. Não só o que é físico e material tem chegado à nossa casa, à nossa mesa, mas também, ó Deus, a nossa alma tem sido sustentada, ó Deus, na Tua presença. Continua conosco, ó Deus, nesse instante, nessa noite. Queremos aqui Te agradecer, Te render graças, louvar o Teu nome, ó Deus, e por toda a nossa vida, Senhor, prestar a Ti o nosso culto nesse instante. Recebe o culto, ó Deus, da Tua igreja, do Teu povo, que juntos se reúne e congrega-se, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Enquanto isso, ó Pai, por Tua muita bondade e misericórdia que o Senhor tem tido pela nossa vida, continue derramando sobre nós Teu amor, a Tua graça, Senhor, os Teus bens espirituais, para que essas bênçãos, ó Deus, vindo sobre a nossa vida, continue, ó Deus, nos conduzindo ante a Tua presença, debaixo da Tua vontade, para Teu inteiro agrado. Essa semana já começou, ó Deus, e começamos ela, Senhor, diante de Ti, tanto pela manhã quanto agora à noite. E queremos continuar todos os dias dela na Tua presença, em louvor e adoração ao Teu santo nome, pois Tu és digno de receber de nós aqui, Senhor, toda a glória devida, Senhor, toda a honra, tudo que lhe cabe. Queremos fazê-lo, ó Deus, de todo o nosso coração nessa hora. Fica conosco, nos dirige, Senhor, nesses momentos. Abençoa para isso, ó Pai, esse grupo de louvor, ó Deus, que estará entoando canções e conduzindo o Teu povo a Te adorar também, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nossa vida. Abençoa, Senhor, mais uma vez a palavra que será ministrada e tudo, Senhor, possa trazer edificação a cada um de nós. E saiamos, ó Deus, desse tempo nessa noite, supridos pela Tua doce presença. É o nosso desejo, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, meu irmão, no Salmo 145, e nós vamos ler do verso 1 a 7. Salmo 145. Salmo 145. Há um título no Salmo que fala sobre a bondade, a grandeza e a providência de Deus, e também há um título, né, no hebraico que se chama Louvores de Davi. Vamos ficar de pé nesse instante, vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu leio os versos ímpares e a igreja lerá os versos pares, com exceção do 7, o último versículo que leremos. Vamos fazê-los todos juntos, tá bom? Diz assim então o verso 1 do Salmo 145: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o Teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o Teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as Tuas obras e anunciará os Teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da Tua majestade e nas Tuas maravilhas. Falarei do poder dos Teus feitos tremendo, cantarei a Tua grandeza. Verso 7, todos divulgarão a memória de Tua muita bondade e com júbilo celebrarão a Tua justiça. Um salmo que já de início nos traz à tona o convite, a instrução, a própria ordem de estarmos louvando o nosso Deus, pois Ele é grande, Ele é benigno, Ele é um Deus de ação poderosa sobre as nossas vidas. Todos os dias, diz o salmista,
diz Davi, estaria louvando ao Senhor. Que possamos também, meus amados, como consequência da nossa semana de louvor e adoração, agora juntos, como igreja, estamos fazendo isso coletivamente na presença daquele que é digno de todo louvor e de toda glória. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga a ele, faça um convite a ele, né? Vamos louvar a Deus essa noite, louve ao Senhor, diga a ele, adore a Deus com a sua vida, né? Louvemos ao nosso Deus. Aleluia, toda glória ao Senhor. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual. Sentar-se, meus amados, realmente não há ninguém igual ao nosso Deus, não há ninguém igual ao Senhor, só Ele pode fazer maravilhas na nossa vida. Salmo 145, meus amados, agora apenas o verso 8. Salmo 145, verso 8. 145:8 diz assim a palavra de Deus: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. E essa é uma realidade gigante para as nossas vidas, né? Um Deus benigno e cheio de misericórdia, um Deus que se tarda em irar-se, um Deus cuja misericórdia, cujo amor, Deus cuja compaixão se estende constantemente sobre a nossa vida. E graças a esses atributos do Senhor, nós podemos, ainda que tão falhos, chegarmos à sua presença, inclusive também nessa hora e nessa noite. Eu gostaria de convidar você a, confiante nessa benignidade, confiante nessa clemência, confiante nessa misericórdia,
poder realmente abrir o seu coração mais uma vez nessa noite, examiná-lo e assim diante de Cristo Jesus, diante do nosso Deus, reconhecendo os seus pecados, fazer a Ele uma oração de confissão. Então feche os seus olhos, seja sincero, o Senhor realmente nos ouve. Abra o seu coração em sua presença, reconheça as suas limitações, suas falhas, seu pecado e conte plenamente com a misericórdia, com a graça, com a bondade, com a benignidade do nosso Deus sobre a sua vida. Muito a Deus, obrigado, Senhor. Te agradecemos também por termos o privilégio e a oportunidade de termos livre acesso ao Senhor e podemos também, Senhor, nesse instante orarmos a Ti, Senhor. Reconhecemos profundamente que somos pecadores, somos falhos, ó Deus, e merecedores, na verdade, de tão grande bênção de salvação sobre a nossa vida. Embora, ó Deus, muitas vezes impuros, muitas vezes, ó Deus, cometendo falhas e pecados, o Senhor é tardio em graça. Pelo contrário, é cheio de misericórdia, é cheio de amor, ó Deus. E continua, Senhor, nos amando profundamente, a ponto, ó Deus, de termos dado o seu Filho amado, Cristo Jesus, não somente para morrer em nosso lugar naquele dia, mas para nos conceder perdão constantemente, todos os dias da nossa vida, Senhor. Então, grande graça não merecemos, mas aprove ao Senhor fazê-lo por amor. E assim, ó Deus, com essa confiança que abrimos o nosso coração diante de Ti, e reconhecemos que somos pecadores, mas reconhecemos também, ó Deus, essa benignidade, essa compaixão, este amor, ó Deus. Reconhecemos, ó Pai, essa grande obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário pela nossa vida. Pelo que nesse instante, ó Deus, temos certeza plena, uma vez sinceramente confessados os pecados, recebemos, ó Deus, gratuitamente a graça necessária, o perdão, ó Deus. Recebemos, ó Pai, do Senhor a justificação, que nos limpa de qualquer pecado e nos traz ao seio do Teu amor, ó Deus. Por isso, nesse instante, também agradecemos, ó Deus, e louvamos-te por tão grande obra de Cristo. E temos a certeza, Senhor, confessamos também que o Senhor, ó Deus, tem sido maravilhoso e que realmente, Senhor, saímos dessa oração com pleno perdão dos nossos pecados, não por nós mesmos, nem pela nossa própria confiança, mas única e exclusivamente pela obra de Cristo Jesus realizada na cruz do Calvário. Portanto, ó Deus, assim confessamos, assim também te damos graças e assim também, ó Deus, exaltamos o Teu grande nome nesta hora. Amém e amém, Jesus. Amém. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar.
Louvado seja o Senhor. Continuemos a adorá-lo, exaltá-lo nesse instante, queridos, com a nossa voz, com a nossa vida, né, com os nossos corações. Glória a Jesus. Que desafio, né? Cantar essa canção. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Eu não sabia se eu tocava, se eu fazia adoração da música, uma oração. Porque foi para isso que nós fomos chamados, para glorificar o Senhor. Né? Glorificar a Deus é deixar com que a vontade dEle seja feita em minha vida e na sua. Glória a Deus. E a vontade do Senhor é que nós vivamos em união, vivamos em amor, né? E
nessa canção que a gente vai fazer agora de comunhão, a gente tem a oportunidade de dar uma bagunçadinha santa e saia do seu lugar, mas saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão, abençoe a vida dele com um abraço, com um sorriso. E a canção que a gente vai cantar é Eu Vejo a Glória. Qual é a glória do Senhor glorificada? Né? Não é essa igreja cheia de alegria? Amém? Vamos cantar com alegria essa canção e nos confraternizar. Amém? Nessa próxima canção, queridos, nós vamos ter a oportunidade também de estar honrando o nosso Senhor com as ofertas, com os dízimos, conforme o Espírito Santo tem ministrado, amor, gratidão no seu coração. Amém? Então, enquanto nós cantamos, os irmãos podem ofertar. As montanhas e vales
dificuldade, Senhor Jesus. Está na Tua presença, Pai. Colocamos a nossa vida na Tua presença, Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor. Precisamos de Ti todos os dias, Senhor Jesus. Todos os momentos, Senhor Jesus. Abençoa cada um irmão que pôde ofertar esta noite, Senhor. Aqueles que não puderam de igual forma. Em nome de Jesus, amém, Pai. Os irmãos podem sentarem-se. Eu vou nesse instante passar a palavra à irmã Edinete. Ela quer agradecer a Deus junto dos irmãos. Pode vir, irmã Edinete, por favor. A irmã Edinete que fez aniversário na semana passada, junto com seu esposo Sérgio, inclusive completaram aí 4 anos de casamento, né? Temos o privilégio de estarmos com os nossos irmãos. Hoje ela quer agradecer também ao Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. E dizer que estar na casa do Senhor é um privilégio para a gente. Como a igreja soube, a mãe teve um AVC no dia 27. A gente entra em desespero, a gente fica sem saber, sem chão. Ela ficou por 6 dias internada, fez tudo o que tinha que fazer. No último dia o médico me chamou em particular e disse assim: a tua mãe não vai mais falar, porque o AVC somente atingiu a área da fala. Eu respondi para ele: eu sirvo Deus do impossível. E levamos a mãe para casa, e para a honra e glória do Senhor, ela está falando tudo. Levamos ela na fonoaudióloga e a fono disse: não precisa fazer sessão nenhuma, Dona Benta não tem nada. Por isso que eu quero agradecer a oração de toda a igreja e agradecer esse Deus vivo, esse Deus que é capaz de fazer o impossível por nós. Basta apenas nós dobrarmos os nossos joelhos, independente da situação, e pedirmos a Ele, porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. E nós cremos que Deus fez o melhor pela minha mãe. Quando a gente diz assim: mas nós não temos porque os exames eram caros, e até nisso Deus agiu. O médico, a gente pagou a consulta e o exame seria R$ 1.100. Ele disse: eu vou dar de brinde para a Dona Benta. Por isso vale a pena servir esse Deus, por isso vale a pena estar aos seus pés todos os dias. Na fraqueza, porque somos falhos, somos fracos, como a gente cantou agora há pouco, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E eu quero ler para a igreja o Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai a obra do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, vale a pena orar. Vale a pena orar. Se a luta está difícil, continue, vamos orando que Ele vai trabalhando. Ele é assim, é no tempo dele, na hora dele, como Ele quer. Quando eu soube que a mãe tinha dado um AVC, eu estava com ela no hospital, eu lembrei
do Hilário, que ele diz assim, ó: nós não sabemos orar, porque nós oramos errado. Nós temos que orar assim, a gente sempre conversa: Deus, faça segundo o teu querer, que não seja o nosso, mas que seja o teu agir em todas as vidas. Muito obrigada, igreja, por cada oração, por cada palavra que vocês deram pela minha mãe. Breve ela vai estar, hoje até a convidei para ela vir, mas ainda está numa fase de recuperação, mas com certeza ela vai estar aqui conosco, agradecendo esse Deus vivo e maravilhoso. Pastor, obrigada pela oportunidade. Obrigado, mãezinha. Ela falou que se deixar, ela fala a noite toda. Nós já temos uma pregadora também, né? Deus te abençoe a minha irmã, abençoe a dona Benta também, né? Graças a Deus por isso, né? Alegra o nosso coração, ficamos felizes. Inclusive, a irmã Dinete me lembrou que nesse domingo pela manhã hoje, né? Depois da nossa escola dominical, continuamos aqui no templo. Alguns irmãos ainda ficaram por aqui e tivemos um período de oração, nos consagrando ao Senhor e orando por vários motivos, tanto com relação à nossa própria vida, à igreja, também a nação, missionários e outros temas mais. Então foi muito bom, passou muito rápido, né? O presidente Valdir conduziu, né, esse momento, e tivemos então um momento especial na presença de Deus, meus irmãos. Se repetirá, acredito eu, em breve, os irmãos, né, podem estar orando junto com a gente. Temos a nossa terça de oração também. Vou aproveitar e dar os recados, assim vocês ficam sabendo das nossas programações aqui, né? E também se despertem para estar junto da gente durante a semana. Então amanhã, 20 horas, né, nessa segunda-feira, sempre sai o nosso coral, nas segundas. Terças-feiras nós temos trabalhos manuais às 14, aqui no Salão Social, e a reunião de oração às 20, aqui no templo, tá bom? SAF se reúne só que 15 horas, tá, Ju, ali? 15 horas, talvez eu não tenha mudado lá, mas é 15 horas, meus irmãos. Reunião departamental da SAF, aqui na igreja. E às 20 horas, nessa quarta-feira, que é a segunda quarta-feira do mês, nós temos o trabalho ali no Alto Esperança, né? A direção do presbítero Valdir. Nessa quarta-feira temos Santa Ceia lá. Estaremos ali junto dos nossos irmãos na casa da irmã Julieta. Quinta-feira, o nosso culto da restauração aqui na igreja. E depois, então, na sexta, temos a reunião do conselho, né? Às 20 horas aqui na sala do conselho. Sábado nós temos, a partir das 8 da manhã, ali na Igreja Presbiteriana do Vale, a nossa reunião ordinária do presbitério da Integração Catarinense. Estaremos ali ao longo do dia em reunião, ok? E domingo, então, a nossa escola bíblica dominical. Domingo não tem a Dia dos Pais, certo? É o próximo já, né? Então, irmãos, perdão, não haverá escola dominical nesse domingo agora, tá? Então, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal e Ano Novo, são os 4 domingos aí que nós não temos escola dominical. Então, domingo que vem não haverá, somente no outro, né? Estamos encerrando aí a lição 13. O grupo meu, na verdade, vai fazê-la toda ainda, mas já chegou a nova revista, né, Presidente João? E em seguida estaremos, então, passando uma nova revista da escola dominical, tá bom? Então, esse domingo não tem, mas no outro, prepare-se, 9 horas da manhã, estaremos aqui juntos também para aprendermos mais a palavra de Deus, né? O ensaio do louvor, 17h30 ou 18, conforme eles combinam, né? Mas, para que os irmãos saibam que temos aí o ensaio do Ministério do Louvor. E 19 horas, então, o nosso culto da família. Lembrando que temos a Santa Ceia, a entrega dos nossos dízimos, né? E também o recolhimento de alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza para a formação de cestas básicas, que chamamos de primícia. Bom? Então, são esses os avisos da nossa semana. E no dia 20 de agosto, das 16 às 18 horas, aqui no Salão Social, vai haver um café colonial beneficente, né? Cujo projeto é ali embaixo, a flor é ser, né? Então é um projeto que atende, né, gestantes de baixa renda, e a arrecadação total dos recursos ali levantados nesse café é destinado então a gestantes. A Jussara, que fez a ponte, né, entre o conselho e também a empresa que está apoiando esse projeto, está com ela. Tem apenas 3 convites, né? Se você deseja participar, procure a Jussara, que está na Gabinete do Som, esposa do Mário, e adquira o seu por apenas R$ 35, ajudando e participando então desse projeto e até conhecendo também. Tá bom, queridos? Dia 20 de agosto, aqui às 16 horas, no Salão Social. São esses, né? Obrigado, Jussara.
Vamos orar pelas crianças então, elas devem estar ansiosas, tem ensaio para o Dia dos Pais. Então, domingo que vem temos apenas o nosso culto à noite, meus irmãos, 19 horas, em comemoração ao Dia dos Pais. Elas terão agora então um tempo de preparação para isso. Vamos orar por elas, pelas professoras, nesse instante. Vou pedir ao irmão Ananias, por favor, querido, que vocês estejam orando por eles nesse instante, tá bom? Oremos, meus amados. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos a Deus, o que o Senhor tem feito até agora, obrigado. Nesse momento, pedimos, Senhor, sobre a tua bênção sobre os professores, que vão lidar com essas crianças agora, ilumina, abençoa, que o Espírito Santo revela, capacita, para ensinar, Senhor, que penetre no coração e na mente dessas crianças. Muito obrigado, Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podem ir, queridos, Deus abençoe. Quero aproveitar também nesse instante, né? Eu já mencionei da semana passada, o presbítero João já voltou à tona aí com uma escola dominical, né, João? Graças a Deus, melhor de saúde. E também aproveitar para dizer aos irmãos, né, que foi muito bom hoje pela manhã na nossa escola dominical, nosso grupo, né, que agora são 3 grupos, né? Então a gente não participa de todos, até aquela vontade de saber como é que está acontecendo lá, né? Mas isso é bom porque instiga todos nós, né? Com alegria e também o desejo de crescer, de aprender. E no nosso grupo tivemos, né, excelentes participações, né? O irmão Ananias, inclusive, auxiliou bastante com conhecimento de causa da matéria de hoje, porque ainda continuamos na lição 12, não conseguimos chegar na 13, era o propósito terminar uma e chegar na outra, mas estava tão bom que vamos fazer a 13 depois, né? Mas foi muito bom. Então, é sempre enriquecedor, a gente aprende também, né, mesmo como pastor, porque tem áreas específicas, né, alguns irmãos estão envolvidos, e quando há essa colaboração, a gente aprende bastante mesmo. Tem sido muito boa a escola dominical nesse formato, né? Então, elogiar o presbítero João que teve a ideia e foi lançada e tem dado certo, né? Aos irmãos que têm colaborado no ensino, né, sendo professor da escola dominical, também os que estão participando, né, ativamente, inclusive com as suas opiniões e conhecimento, e também, né, sinceramente, elogiar a irmã Luísa que ao longo desse período que o irmão João estava em recuperação, também conduziu muito bem os trabalhos aqui, né, firmemente, né, frequentemente, sustentando, até deu aula quando eu estava de férias, né, eu soube que também me ajudou, né, com a escola dominical. Então, parabéns aos irmãos, Deus abençoe, que Deus continue usando a vida de vocês e que o trabalho continue crescendo, né. Hoje o meu grupo, foi a primeira vez, eu já fui nos outros também, a gente reveza, né, mas foi necessário 5 bancos para a gente ficar mais confortável, né. Foi ótimo, foi diferente, foi gostoso, né? A participação dos irmãos, do presbítero Valdir também, né? A irmã Ireni falou bastante também, abriu o coração, foi ótimo. Então, que a gente possa aproveitar, meus irmãos. Se vocês não vieram ainda, né? Venham, né? Participem para que vocês possam perceber como está sendo um pouquinho diferente e assim você pode também aprender muito mais dentro desse formato, tá? Então fica aí o nosso convite. Pena que domingo que vem não tem, né? Estou fazendo um convite bem antecedente ao domingo que não tem, mas vamos insistir para que vocês possam estar aí junto da gente, tá bom? Nos próximos domingos. Então, parabéns a todos, Deus abençoe ricamente. É assim que realmente a igreja pode crescer, né? Com a ação de cada membro, de cada pessoa envolvida, pensando, fazendo, realizando, é que a igreja pode realmente ter êxito, né, nas suas atividades e também nos seus ministérios, tá bom, queridos? Vamos ao Salmo 145 de novo. Veja que hoje eu estou persistente nele, né? A irmã Edilene citou, leu na verdade um salmo, né, o 46, que é muito lindo também, mas eu queria ver um pouquinho mais do Salmo 145 com você nessa noite, para pensarmos na palavra de Deus, nesse contexto, né, do Salmo de Davi. A gente já leu do 1 a 7, depois leu o 8, e agora vamos ler do 9 em diante. Bom? Diz assim então a palavra do Senhor. Antes, né, eu não posso me esquecer, eu gostaria de agradecer a presença da Pâmela e da Lariane também, né? Ambas jovens que estão ali atrás, estão morando agora em Balneário Camboriú a trabalho, vieram de, Londrina? Apucarana, né? Lá é norte, oeste, norte do Paraná, né?
e também são da Igreja Presbiteriana e estão aqui conosco nos visitando nessa noite. Então, obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe, tá bom? E Deus abençoe o trabalho e a vida de vocês aqui na nossa região. Salmo 145, queridos, verso 9 em diante, diz assim: O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Oremos mais uma vez. Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado por tudo, pelos louvores, por tua graça, pelo teu perdão. Obrigado por termos o privilégio de abertamente, livremente, podermos explanar a tua palavra, Senhor. Termos acesso a ela, meu Deus, em papel e tinta ou na tela do celular, mas termos ela, Senhor, bem perto de nós a todo tempo que desejarmos. Podemos estudá-la, aprender dela, conhecê-la, saber a tua vontade através dela, Senhor, e poder também nessa noite, ó Deus, ouvi-la mais uma vez. Privilégio que o Senhor nos dá. Queremos nesse instante, então, assim humildemente, recorremos a Ti, pois só o Senhor, através do Seu Espírito, pode iluminar o nosso coração e nos dar condições necessárias de aprendermos a Tua palavra para a nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos nesse instante, ó Deus, e Te agradecemos. Usa a nossa vida, nos dá essa graça nesse instante. Amém e amém, Senhor. Muito bem, queridos, lemos então aí o Salmo 145, principalmente nos últimos versos agora, do 9 até o 21. E esse Salmo 145, está numa série de salmos que a partir de 144 buscam usar expressões de louvores ao Senhor. São salmos carregados de expressões de louvor e também de gratidão. Se você ler o Salmo 144, 45 lemos agora, até o 150, você vai perceber isso, como os salmistas nessa composição estão totalmente voltados a duas coisas mais profundamente: elogiar ao Senhor, louvar a Ele por suas obras, pelo seu poder, por sua bondade, por sua grandeza, enfim, seus atributos, e por também agradecê-lo pelas obras de suas mãos, pelas coisas que Ele faz. Os salmistas estão agora contemplando perfeitamente toda a obra, todo o poder e toda a graça de Deus sobre a vida dos seres humanos, sobre a vida dos seus filhos. E por serem salmos de louvores, justamente os salmos têm muitos louvores nos seus meios, Alguns salmos têm outras temáticas, mas a maioria deles, pelo menos num versículo aqui ou outro lá, por serem poéticos, e trazer expressões do coração dos salmistas, principalmente com relação a essa experiência com Deus, eles têm bastante, ao longo do seu conteúdo, essas expressões de louvor e de gratidão. Inclusive, vocês já devem ter notado, que eu uso muito no início do culto os salmos. Não é que não se pode usar outros textos, Há outras poesias na Escritura, como o Cântico de Miriam, por exemplo, ali no Pentateuco, como também expressões poéticas e de louvor em Apocalipse, e já usamos algumas vezes, e podemos usar qualquer outro texto da Escritura para nos chegarmos diante de Deus no nosso culto. Mas como o culto começa com gratidão, com louvores, com reconhecimento de quem Deus é, geralmente eu começo com letras dos salmos, porque expressam justamente
tanto o sentimento quanto o desejo, né, para os próximos momentos em direção à continuidade do nosso culto. Então uso os salmos para isso, e por isso usei então, inclusive hoje, o Salmo 145, do verso 1 a 7, onde Davi expressa o seu louvor ao Senhor. E não só faz isso, né? Ao longo da leitura dos Salmos, observe que há um convite, né? Há muitas vezes, inclusive, uma ordem, uma determinação que louvemos ao Senhor, que o façamos isso, né? E os salmistas são, claro, tão extremos, mas ao mesmo tempo genéricos, que eles não ordenam ou não convidam apenas os filhos de Deus a louvar o Senhor, mas a toda criatura, a todo ser que respira. Inclusive há menções dos próprios objetos inanimados para que louvem e exaltem ao Senhor, e sim, realmente o fazem, né? Eles proclamam inclusive a glória de Deus, eles exaltam ao Senhor, o seu próprio brilho, a sua grandeza, a sua majestade estão constantemente reconhecendo, ainda que inanimados, a glória, o poder e as obras maravilhosas de Deus sobre a face da terra, sobre o universo e sobre a nossa própria vida. E o Salmo 145 é um belíssimo salmo, né? Onde cada expressão, exceto uma que eu vou dizer daqui a pouco, né? Exceto uma, estão transbordando de gratidão e de louvores. Um salmo belíssimo, né? Um salmo que fala, que retrata, como eu já disse, da bondade, da grandeza e também da providência de Deus sobre não só a nossa vida, que realmente respira, de todos aqueles que estão debaixo do governo de Deus, né? E todos estão, não tem como não estar debaixo da soberania, do trono do Senhor, né? Todos nós estamos. E eu queria falar um pouquinho com vocês essa noite, baseado nesses textos que nós lemos, ou no próprio Salmo 145, apenas não lemos todo de uma vez, mas o fizemos parcialmente, né? Quero falar sobre o reconhecimento dos benefícios de Deus, tão necessários para a nossa vida, tanto os benefícios quanto o próprio reconhecimento. E para começar, queria fazer uma breve reflexão a respeito da grandeza de Deus, pois o Salmo fala sobre isso, né? A grandeza de Deus, fala da sua bondade, que eu vou expressar um pouquinho mais quando falarmos a respeito da providência divina, mas pensamos no nosso Deus. E quando eu olhei o texto, o Salmo, né, para que eu não me delongasse, pois cada versículo traz uma particularidade do atributo de Deus, eu pensei no verso 13. Olha comigo o verso 13, só ele já é suficiente para nós termos no nosso coração e mente nessa noite a grandeza de Deus. Veja o que diz o verso 13. Preste atenção nessas palavras com carinho e sem ser rápido na sua leitura. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Muito bem. Aqui há três coisas, três atributos maravilhosos, né, de Deus, a qual nós podemos enxergar por toda a Escritura. Existem muitos atributos de Deus. Se você olhar, por exemplo, né, por curiosidade, no verso 7 diz: justo é o Senhor. O Senhor é justo, é um atributo divino. Mas, me retendo ao verso 13, aqui tem três atributos que ficam claros a partir das expressões ou da expressão do salmista nesse verso de Davi, né? O Senhor, ou melhor, o teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Qual é o atributo divino que esse versículo, que essa parte do versículo 13 nos mostra? Que o Senhor é eterno. O Senhor é eterno. O Senhor vive para todo o século. O Senhor não está limitado ao tempo, nem à obra da sua criação. O Senhor não está limitado a esse espaço, o Senhor não está limitado a essa cronologia. Eu falei, acho que na quinta-feira, não me lembro agora, ou na terça-feira foi que eu falei, eu usei o Salmo 113 para falar na terça-feira, e nós percebemos que o Senhor é totalmente independente de qualquer
qualquer uma das coisas criadas. A teologia diz que ele é o totalmente outro, né? Ele é transcendente, ele transcende a obra criada. Portanto, não há limitação nenhuma no Senhor, muito menos com relação a espaço e tempo. Deus é eterno. E uma das coisas que mais me chocou quando eu comecei a pensar, isso já faz tempo, claro, mas a pensar na eternidade, é que a eternidade não é só para frente, é para trás. Deus nunca foi criado. Isso é um absurdo para nós, porque todas as coisas que nós conhecemos teve criação, teve um início. Tudo, absolutamente tudo veio a existir em algum momento da esfera cronológica, menos o Senhor. O Senhor é eterno, como um círculo, né, que não tem começo nem fim. Assim é o Senhor que subsiste por toda a eternidade. O Senhor é eterno. E o Salmo, não só o 145, mas principalmente os Salmos, mas esse também, de forma particular, tem um único objetivo, de enaltecer o Senhor, como esse Deus cheio de atributo, e nesse caso também eterno, um Deus que dura para todo sempre, que vive eternamente, que governa por todas as gerações, e as próprias gerações também terão fim, né? E o Senhor continuará governando. Os únicos momentos, né, que você vai olhar os Salmos, por exemplo, a própria Escritura, mas vai apontar ao ser humano, é para orientá-lo, para fazê-lo chegar aos caminhos de Deus. Pois o objetivo da Escritura como um todo, e principalmente os Salmos, né, e esse ainda mais que lemos, é sempre jogar a luz e o foco no Senhor, para nós enxergarmos a Ele como Ele realmente é. Um Deus poderoso, um Deus que vive eternamente, um Deus eterno, um Deus que jamais teve início e jamais terá fim. A segunda coisa que nós podemos perceber claramente no verso 13 é que o Senhor é fiel em todas as suas palavras. Deus é totalmente outro, Ele não está limitado a nada, Ele não está preso a nenhuma das instituições desta vida. Ele não está preso e combinado com ninguém. Deus não precisa se redimir. Todas as vezes que a Bíblia usa a palavra ou a expressão de que Deus se arrependeu, isso é uma forma de nos avisar para que possamos entender que Deus teve uma resolução ali, mas Deus não se arrepende. É algo para nos ensinar, é um antropomorfismo, uma forma humana de pensar, para a gente entender, mas Deus não se arrepende, Deus não muda de ideia. A Bíblia diz que Ele não tem sombra de variação. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não há mudanças em Deus, e Ele é fiel. E a Bíblia diz que Ele é tão fiel, que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel e cumpre a sua palavra na nossa vida. É por isso que, né, nós amamos ao Senhor também, porque Ele é maravilhoso e perfeito. Quando nós, inclusive, oramos anteriormente pelos nossos pecados, se fizemos sinceramente, se olhamos realmente para dentro de nós podemos perceber o quanto somos infiéis ao longo da vida, né? Constantemente infiéis. Nós somos peritos na infidelidade. A gente promete para Deus e não faz, né? Diz que vai fazer o serviço ao Senhor, não faz. Promete-se Deus ou curar, ou fazer isso, ou quem sabe, não, amanhã eu vou fazer, quando eu tiver um pouco mais afortunado eu farei, se eu tiver um pouquinho mais de tempo durante a semana eu farei, mas a gente não faz, a gente vota e não cumpre, né? A gente é fiel constantemente, mas Deus não, Ele é fiel em todas as suas promessas. Tudo que Ele escreveu, ou melhor, tudo que Ele mandou que fosse escrito, né? Tudo que Ele ordenou que fosse registrado, será cabalmente cumprido por sua pessoa. Absolutamente nada passará da palavra de Deus, mas todas as coisas serão executadas pelo Senhor. Ele tem um compromisso, nosso Deus, e o compromisso dele não é nem comigo e com você primariamente, é um compromisso com a sua palavra, e Ele cumpre o compromisso comigo e com você, porque Ele afirmou que faria. Porque Ele aliançou o que faria. Ele disse, e assim foi feito, e assim se fará na nossa vida. Fidelidade é parte intrínseca
do caráter de Deus. Ele não pode ser infiel, ele é fiel. E o salmista sabia disso. E ele disse já, não tinha nem Novo Testamento ainda, né? E ele já disse que o Senhor era fiel em todas as suas palavras. E em terceiro lugar, para pensarmos um pouquinho, no final diz que ele é santo em todas as suas obras. O fato de que o Senhor é santo, ou seja, não há absolutamente nada que pode macular ou manchar a sua existência. Nada. Ele é santo completamente. As indagações sobre Deus são nossas, né? Quando a gente está aprendendo ainda, que não sabe bem, fica tentando entender essa questão do pecado, que o pecado chegou ao mundo, tem algo mal, mas se Deus criou todas as coisas, como é que é isso, né? Essas indagações são humanas, quando a gente está aprendendo sobre a fé, sobre a teologia, sobre o global das Escrituras, né? Colocando cada texto dentro do seu contexto, e esse contexto todo dentro da Escritura como um todo, cada livro, né? Tendo a sua temática dentro de um contexto global da Escritura, nós vamos percebendo que sim, Deus é santo. Deus é totalmente santo. Deus é separado de tudo. Absolutamente nada macula a sua imagem, o seu caráter, as suas decisões, as suas promessas. Absolutamente nada. A essência dele é ser santo. Por isso que a Escritura diz, ela menciona o próprio Deus dizendo: sede santos porque eu sou santo. Ele é santo, ele não tornou-se santo. Ele não fica santo em algum momento, ele é, por caráter, por natureza, por essência, totalmente santo. Então, esses três atributos, diante de muitos outros que Deus tem, como deu exemplo do próprio versículo 17, que ele é justo, né? Mas esse verso 13 já deixa claramente três coisas que Deus é para a nossa vida. Três coisas: ele é eterno, ele é fiel e ele é santo. E é esse Deus maravilhoso. É esse Deus que o salmista percebe, que ele enxerga, que ele vê muito tempo antes ainda de haver o próprio Cristo chegar à terra. E ele já reconhecia um Deus maravilhoso, poderoso, soberano, um Deus tremendo sobre todas as coisas. E esse Deus que é eterno, esse Deus que é fiel e esse Deus que é santo. Inclusive falei isso no verso, ou melhor, no Salmo 113, está me vindo aqui a luz. A gente estuda uma parte e vai brotando, né? Muito bem, vai falando. Até já mencionei para os irmãos que ele é transcendente, né? Deus, mas também ele é imanente, ele está com o povo. É um Deus que olha para os seus filhos, inclusive olha ainda para as suas criaturas, e tem prazer em abençoá-las, em derramar a sua graça, em estender os seus benefícios aos homens. Quando nós olhamos algumas partes do texto do Salmo 145, nós vamos encontrar o seguinte, se você quiser me acompanhar, eu vou falar somente as expressões, tá bom? Para você entender. No verso 14, diz que o Senhor sustém. Observe. Lá na segunda frase diz que ele apruma. No verso de número 15, no finalzinho, diz que ele dá o alimento. No verso 16 diz que ele abre a mão, inclusive satisfaz com benevolência, no final do verso 13. Já no verso de número 19, diz que ele acode. Diz também no verso 19 que ele atende. E diz ainda que ele salva. E no início do verso 20, diz que ele guarda. Então, só nesse restante de versículo, nós temos aí uma série de coisas que Deus faz. Da ação dele, desse Deus eterno, fiel e santo, sobre a vida daqueles que trafegam sobre a face da terra. E a minha ideia, eu já disse isso mais de uma vez, que não é somente aos seus filhos, mas todas as criaturas, vem da minha leitura dos seguintes versículos. Veja comigo, deixa eu pegar aqui para ser mais exato. O verso 15 diz assim: em ti esperam os olhos de todos. E também o verso 16, lá no final: satisfazes de benevolência a todo vivente. Não são só os filhos que Deus faz muitas coisas.
mas a todos aqueles que foram criados por Ele, Ele derrama da sua bondade, da sua benevolência, dos seus benefícios. Olha que Deus maravilhoso, olha que Deus tremendo, olhe nas mãos de quem estamos, de um Deus que sustém, de um Deus que apruma, de um Deus que dá alimento, de um Deus que guarda, de um Deus que atende, de um Deus que salva, de um Deus que faz qualquer ação pela vida daqueles, principalmente agora também, daqueles que o amam, que temem ao Senhor. Deus faz coisas, a irmã Edinete, inclusive, testemunhou das coisas que Deus faz. E ainda disse que vale a pena orar ao Senhor, servir ao Senhor, amar a Deus, porque Ele é um Deus que, embora transcendente, eterno, santo, Ele ainda tem o prazer de estar comigo e com você, sendo nós ainda debilitados por causa da natureza pecaminosa e trafegamos a nossa vida muitas vezes nessas condições de pecado, de falta de reconhecimento de Deus, inclusive. Perceba então, meus irmãos, como Deus é. E esse Deus que tem te sustentado, tem trazido à sua vida todos os benefícios e as providências necessárias. E é por isso que o título do Salmo diz que ele é providente, a providência de Deus, é porque realmente ele age com essa providência sobre a nossa vida, no cotidiano da nossa vida. Não há ninguém que possa estar aqui nessa noite que não tenha recebido a providência de Deus. Não há ninguém que tenha tido alimento na mesa que não tenha sido Deus benevolente. Não há ninguém que receba uma cura, não há ninguém que consiga respirar, estar justamente com os irmãos, seguir ao dia de amanhã, inclusive, que está no futuro, se Deus não exercer a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça. Não tem como. Esse Deus é maravilhoso e é Ele quem age em prol de nós todos os dias. Deus faz todas as coisas. Há salmos que dizem que Deus, inclusive, leva os nossos fardos. Deus faz tantas coisas que às vezes nós não conseguimos perceber, talvez pela nossa falta de visão espiritual, talvez pelas condições que nos encontramos na correria do dia a dia e nos falta essa percepção. Mas Deus faz tantas coisas, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão cheio de graça. Nós dependemos completamente do Senhor. Todo ser vivente depende, mas nós que conhecemos, estamos sim completamente debaixo das suas mãos e da sua decisão. E melhor assim, não é? E melhor assim. E melhor assim, porque assim nós podemos contar com Ele todos os dias da nossa vida. É o que diz o Salmo que estamos lendo, mas agora no verso 18. Observe lá. Perto está o Senhor, diz o texto, de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Quando eu li esse salmo, é claro que a poesia, o salmista, tem um jogo de palavras para construir a sua ideia, mas eu fiquei pensando, será que tem alguém que não invoca o Senhor em verdade? Será que alguém o invoca superficialmente? Será que alguém o diz apenas de palavras e não com o coração voltado ao Senhor? Será que alguma vez temos buscado a sua presença, mas não temos o desejo real de estarmos na sua presença, de sermos cuidados por Ele, orientados por Ele, direcionados por Ele? Será que queremos os seus benefícios, mas queremos viver na nossa própria vida? E numa caminhada dúbia, deixamos realmente de estarmos debaixo dessa benevolência do Senhor? Claro que não podemos de forma geral, porque se não for, não conseguiríamos nem viver, mas está o nosso coração realmente interessado em conhecer o Senhor, em fazer como o salmista, elogiá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, agradecer a Ele e reconhecer sinceramente na vida de que todas as providências que nós temos emanam do próprio Deus, provém dos seus atributos, da sua bondade, da sua benignidade, porque Ele é eterno, fiel e santo para a nossa vida. E foi isso que eu pensei então quando li o Salmo e encontrei aquilo que eu falei para você, aquela única coisa que destoa de todo o Salmo. E ela está no verso 20, na parte B do versículo. Salmo 145, verso 20 e a parte B. Diz assim: porém, os ímpios serão
exterminados. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, um salmo tão lindo, eu já estava quase no 21. Você pode ler o salmo todo de novo em casa, você não vai encontrar absolutamente nada, a não ser louvores ao Senhor, a não ser gratidão ao Senhor, a não ser dizer o que o Senhor faz, o que o Senhor é. E aí quando chega aqui no verso 20, bem no finalzinho, ele solta uma frase na sua poesia, Davi diz alguma coisa no seu cântico, ele exprime essa consideração, porém os ímpios serão exterminados. Aí eu observei isso, não teve como não observar. Um salmo tão lindo, né? Com tantas coisas mais para dizer, mas isso me chamou a atenção. Por que será que Davi disse isso? Quais as razões dele comentar justamente essa frase quase no final, e tão destoante de um salmo tão lindo, que expressa e declara louvores e gratidão ao Senhor com um coração tão maravilhoso e tão puro. Mas antes, pensemos nessas palavras. Os ímpios serão exterminados. Exterminado, você sabe o que é exterminado? Exterminado vem de aniquilação, de extermínio, claro, mas de aniquilação, de massacre, de extinção. Todas as vezes que você ouvir essas palavras, ou massacre não sei aonde, tal ou tal coisa está extinta, ou aquilo ou outro foi aniquilado, lembre-se que assim serão os ímpios da face da terra. Assim serão, se não quiseres pensar sobre a face da terra, serão da presença de Deus, o que é ainda pior, mas as duas coisas significam a mesma. Os ímpios serão aniquilados, extintos, não haverá lugar para eles na presença de Deus. No Salmo 1 diz que os pecadores, os ímpios, os injustos, não permanecerão na congregação dos justos. Lá diz inclusive sim que eles serão realmente aniquilados, consumidos, exterminados, como nós estamos lendo também aqui nesse texto. Para os ímpios não haverá vez. E por que Davi coloca isso justamente aí, nesse salmo tão lindo que eu falei? Aí eu fiquei pensando, mas é provável que o ímpio signifique mais ainda do que nós já pensamos e sabemos sobre a própria palavra. E aí eu procurei, para a gente poder enriquecer esse nosso pensamento e reflexão nessa hora. Ímpio é aquele que é, algumas das expressões só como sinônimo, ele é herege, ele é malvado, ele é condenável e ele é detestável. E aí eu fui ver ao contrário do ímpio. E com o antônimo, que é o contrário do que é ímpio, fica ainda mais enriquecedor. Porque daí você pode avaliar. Tudo aquilo que não é o que eu vou dizer agora é ímpio. E eu escolhi apenas algumas palavras. Crente, amável, amigo, amoroso, benéfico, benigno, caridoso, compassivo, cordial, fraternal, generoso, gentil. Se você pensou, eu não sou nada disso, então se cuide, Porque aquilo que é contrário às palavras do que eu disse é ímpio. Todas as vezes que eu não sou amigo, eu ajo com impiedade. Todas as vezes que eu não ajo com fé, eu ajo com impiedade. Todas as vezes que eu não sou compassivo, eu ajo com impiedade. Todas as vezes que eu não sou cordial, nem benigno, nem benéfico, eu ajo com impiedade. E aí eu comecei a pensar que o ímpio não é somente aquele que desconhece a Deus, porque é a primeira coisa que vem na nossa mente. Todos aqueles que não conhecem a Deus são ímpios. E aí eu pensei que muitas vezes pessoas que conhecem a Deus podem estar no caminho da impiedade. E aí eu fui linkando mentalmente a passagens da Escritura e percebi que realmente é assim, porque quando Deus chama a atenção, Ele chama a atenção do seu povo, e não daquele que não conhece a Deus. Todas as vezes que Deus disse, olha, volta para o meu caminho, era para homens e mulheres que conheciam ao Senhor, mas estavam agindo impiamente, com impiedade.
E aí eu comecei a pensar por que Davi então colocou essa expressão justamente aqui. E eu percebi que nós agimos com impiedade quando nós não reconhecemos os benefícios de Deus para a nossa vida. Quando voltamos as costas a Deus por tantas coisas que Deus faz por nós. Quando deixamos Deus de lado diante de tudo aquilo que Ele tem produzido beneficamente na nossa existência. Quando queremos trilhar os nossos próprios caminhos e deixarmos os caminhos do Senhor. Não totalmente, né? Porque a gente não faz assim. Mas há muitas decisões que nós tomamos por conta própria. Há muitos trilhos que resolvemos andar sozinho. A gente diz, Senhor, me orienta, me diz o que eu devo fazer. Mas nós mesmos, ou queremos que Deus diga aquilo que nós queremos fazer, ou já vamos fazendo sem recebermos uma resposta realmente do Senhor para a nossa vida. Mas todas as vezes que nós não contemplamos a beleza da santidade do Senhor, todas as vezes que nós não percebemos a fidelidade dele na nossa vida, todas as vezes que nós não caminhamos o caminho da eternidade, a impiedade se apodera do nosso coração. Todas as vezes que nós não o reconhecemos, todas as vezes que nós não louvamos, todas as vezes que a gratidão não está nos nossos lábios nem no coração, a impiedade que trilha os caminhos da nossa alma. E o que devemos fazer então, para que possamos trilhar os caminhos que Deus deseja para nós? Primeiro de tudo, como já pensamos, invocarmos o Senhor na nossa vida, porque Ele atende o coração contrito, porque Ele entende o coração que realmente se debruça diante da sua presença. Ele recebe as nossas orações e, como diz o texto, nos guarda, nos salva. Ele realmente age em prol da nossa vida. Ele acode, como diz o início do verso 19. Acode aqueles que realmente querem trilhar os caminhos de gratidão, de louvores ao Senhor. Aqueles que às vezes não têm as palavras até adequadas. E muitas vezes até o contrário, tem palavras de murmúrio nos seus lábios. Mas querem agora realmente serem gratos a Deus e louvarem o seu nome, para não trilharem o caminho de impiedade, para não serem exterminados da presença de Deus, mas pelo contrário, estarem diante dele constantemente nessa vida e eternamente bendizendo o Senhor, que sim, é benigno, é compassivo, é cordial, é amigo, é gentil, é um Deus santo, totalmente contrário às vezes do caminho que nós trilhamos. E aí no final do verso 21, Davi deixa claro: não quero ser como o ímpio que não reconhece as ações divinas. E ele diz: profira a minha boca louvores ao Senhor. E aí diz então: sim, toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Que venhamos nós a louvarmos a Deus, a reconhecermos a sua grandeza, a elogiá-lo por sua providência, a sermos gratos de coração, a não sermos, inclusive, lembra que falamos que Deus na Escritura orienta o seu povo, e muitas das orientações ao seu povo vêm por causa do pecado de Israel no Egito, ou melhor, no deserto pós-Egito, quando o que mais Israel fazia? Não reconhecia a grandeza de Deus, não olhava ele como eterno, fiel e também santo, mas pelo contrário, com suas palavras e ações, percorria um caminho desagradável a Deus de impiedade. Mas Davi diz: não, eu não quero ser assim. Pelo contrário, que a minha boca louve ao Senhor, que os meus lábios bendigam ao Senhor, que eu possa agradecê-lo, reconhecê-lo em todos os meus caminhos e saber sim que Deus é fiel, que Ele sustenta, que Ele cuida, que Ele guarda, e realmente agradecê-lo de todo o meu coração e viver essa vida de louvores e de gratidão a Deus. E por isso, então, eu compartilho com os irmãos esse salmo, para que ele, com suas palavras, venha realmente a nos impulsionar, a realmente trazer ao nosso coração o incentivo necessário, para que, diferente de impiedades ou de um povo de Israel antigo, sempre sendo chamado a atenção por Deus por causa do seu caminho, tenhamos nós adiantadamente, sem necessidade de repreensões do Senhor, um caminho de louvores, um caminho de gratidão, um caminho que olha e percebe realmente
a graça de Deus sobre a nossa vida todos os dias. Não temos menos do que ninguém, pelo contrário, o Senhor nos assiste cotidianamente, copiosamente. As bênçãos dos céus estão sobre a nossa vida. E sejamos realmente gratos a Deus, meus irmãos. Que o nosso coração esbanje louvores, elogios ao Senhor. Que possamos dizer isso, de forma frenética e amável às pessoas que estão conosco. Deus tem sido fiel para comigo. Deus realmente tem sustentado a minha vida. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor a esse Deus santo, eterno e maravilhoso. Sejamos como Davi, e corramos daquela pequena expressão que chamou a atenção minha, pelo menos, nesse salmo tão lindo, e possamos ficar com as palavras dele no nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante. Feche os seus olhos. Tenha a liberdade de examinar mais uma vez o seu coração, Você tem sido agradecido? Há louvores sinceros e reais nos seus lábios, no seu coração, na sua vida? Você é grato por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus está fazendo na sua vida? O seu coração esbanja louvores e elogios a Deus por ter sido tão bondoso para comigo, contigo, com sua família, com as nossas vidas? Comece nessa noite, primeiro, se necessário, dizendo não para o próprio Senhor e pedindo perdão novamente. Caso positivo, acentue isso na sua vida. Faça como Davi. Inclusive, quem sabe você exercite escrever isso numa folhinha, num caderno, num papelzinho, a dizer palavras de louvores com seus lábios.